Ok, então vamos lá. Você que tem a sua Bíblia aí, enquanto eu vou abrir aqui no computador. Abra no Evangelho de Mateus. De repente esse texto vocês nunca leram antes. Capítulo 28, olha aí. Versículos de 18 a 20, eu estou lendo. A minha versão eu percebi que é bem diferente da de vocês. Acredito que vocês irão entender sim. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Curva a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque livremente o Senhor nos escolheu. Nós não merecíamos isso. Obrigado porque não existe mérito humano nenhum, Pai, no que tange a salvação. Obrigado porque essa obra foi totalmente realizada pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que cumpre toda a sua vontade e nada sai do seu controle. Então, comunica conosco por meio da tua palavra e que possamos, Deus, continuar sendo enriquecidos com o teu evangelho poderoso e que naquilo que é a nossa responsabilidade humana, que possamos buscar a santificação. Nos ajuda, Deus, como corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, um texto super conhecido, não é verdade? De repente, um dos textos mais lidos da Bíblia. Um dos. Eu quero fazer uma retrospectiva rápida, um pouco do contexto aqui do Evangelho de Mateus. Então, quando eu estava estudando o livro de Mateus, eu comecei a entender que Mateus ele estava querendo responder quem é o Messias. Então, Mateus ele está apresentando aqui Jesus como um rei diferente. O meu falecido pai, ele era judeu. Então ele tinha um entendimento do Messias totalmente diferente desse que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Ele escarnecia, ele falava assim, olha, esse Jesus aí, esse Jesus ele não pode ser Deus. E ele ele falava os porquês pelo qual ele não acreditava. Minha mãe está me olhando de cara feia ali, falando do falecido esposo dela. Fica tranquila, mãe. E um dia ele falou assim para mim. Ele falou assim, eu prefiro ir para o inferno do que ajeitar o teu Jesus como Deus. Eu acho que nenhum filho quer ouvir isso, né? Uau, isso pesou no meu coração. Foi muito forte, eu nunca tinha ouvido isso do meu pai. Aí fui pro carro, dei uma chorada, né, como filho. E eu falei assim, como um bom reformado, ainda bem que a decisão não parte do homem, mas de Deus. E aí o meu pai morreu, depois de algum tempo. Um ano depois ele morre. E aí minha tia me liga, você sabe o que aconteceu? Eu falei, sei, meu pai morreu.
E ela falou, não, tu não sabe que ele recebeu Jesus, Jesus encontrou com ele aí, ele confessou Jesus como seu Salvador. Foi o que ela me falou por telefone. Epa, o meu pranto, né, continuou em pranto, mas agora em alegria. Porque a decisão final não parte. E o meu pai, até então, ele não tinha conseguido ver Jesus como Messias, como judeu. E nenhum judeu, eu conheci alguns judeus nessa minha caminhada, eles não conseguem enxergar que esse Jesus, ele tem todas as credenciais de um rei absoluto. Então Mateus, ele está querendo mostrar aqui que esse rei é diferente. Ele não é, na visão judaica, aquele rei que o povo esperava. Que em detrimento de todas as nações, esse rei ele iria destruir as outras nações para que um povo só pudesse ficar alegre nessa história. E Mateus ele tenta responder essas questões. Então, lendo Mateus, nós temos que pensar no reino de Deus. Quando lemos Mateus, nós temos que pensar que esse reino é real, que Emanuel, Deus conosco. Esse Emanuel, ele veio à Terra num momento exato, histórico, para que as nações pudessem receber desse evangelho e ser salvos. Então, o propósito principal desse livro é mostrar para esses leitores a comprovação que Jesus é o Messias esperado, era esse Messias esperado. Então, Mateus ele queria mostrar que Jesus ele cumpriu com a sua vida e ministério todos os requisitos. Ele tinha todas as credenciais necessárias de um rei absoluto. Os judeus não são brincadeira. Eu acho que é o povo mais duro do planeta. Deus realmente endureceu o coração desses homens. Então, meus irmãos, o livro de Mateus ele nos apresenta aqui duas verdades importantes a respeito de Jesus. Isso é super importante para quem quer evangelizar um judeu. E Mateus tinha como público-alvo os judeus. Primeira verdade que nós temos que entender aqui é que Mateus ele estava querendo expressar o caráter messiânico de Jesus. E essas duas verdades, a segunda verdade é que a presença do reino de Deus era real agora na terra. Lembra? Deus estava agora no meio do povo. O Emanuel havia chegado, havia nascido, estava presente dentro deste planeta. Agora, o Verbo havia se feito carne. Ele estava presente no meio do seu povo. Essas duas verdades elas são inseparáveis. Elas estão ligadas. O caráter messiânico de Jesus e a presença do reino de Deus na terra, por meio do seu Filho. Então, em resumo, Mateus ele está apresentando o celeste Filho do homem. Mas claro que primeiro precisaria vir em humildade, como um servo sofredor, com a finalidade de morrer pelos pecados da humanidade e com isso justificar o pecador eleito. Então, irmãos, quando nós olhamos para Mateus, nós temos que perceber uma coisa aqui nesse evangelho. Nós temos que perceber que o reino de Deus é uma das coisas que mais Mateus vai enfatizar aqui. Porque ele queria provar as credenciais de Jesus como esse Messias, como o Messias esperado pelos judeus. Messias esse que esteve presente no meio desse povo, na nação. E que por meio de sinais miraculosos, ele prova isso. Então todas as vezes que Mateus olhava para Jesus, ele começa a perceber essas coisas. Nós vamos ver que numa linha do tempo,
Esse evangelho foi escrito depois de muitos anos. Quer dizer, eles conhecem a Jesus, eles negam a Jesus como bons judeus, Jesus prova as suas credenciais, e agora esses homens eles saem desesperadamente a fim de proclamar uma verdade. Voltando para o nosso versículo, lá para o capítulo 28, nós vamos perceber algumas coisas aqui. A primeira delas é que Jesus ele marcou um encontro com seus discípulos na Galileia. E a ideia principal aqui é que Jesus ele queria trazer instruções finais. Ele já tinha provado que ele de fato é Deus. Ele provou para aqueles judeus que eram seus discípulos que nada poderia tirar o reinado dele. Que ele era o rei escolhido, mas um rei diferente, não um rei carnal, não um rei pecaminoso, não um rei que só iria resolver problemas de um povo, de uma nação. Mas não, a ideia de Jesus é mostrar por meio dos sinais que os judeus viram, mostrar por meio da interpretação do Antigo Testamento que ele era o Messias esperado. Irmãos, Jesus quando interpretava o Antigo Testamento, ele estava sim interpretando. A hermenêutica de Jesus era a hermenêutica que ele era a interpretação dessa hermenêutica. Jesus, ele interpretava a si mesmo. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando assim, eu sou esse Deus todo-poderoso, eu interpreto a mim mesmo. E eu chego a uma conclusão no livro de Mateus. Mateus percebeu isso. Mateus entendeu que realmente Jesus, ele era o Salvador esperado pelos judeus. Jesus marca esse encontro na Galileia. E a ideia desse encontro era que os discípulos o adorassem. E a ideia de Jesus, uma vez que esses discípulos viram que realmente aquele que havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, e agora estava presente nos seus momentos finais, e alicerçado nesse poder eterno que realmente Jesus ele detém. E nas promessas que Jesus havia feito para esses discípulos. A ideia de Jesus é que esses homens receberam a incumbência de evangelizar o mundo. E a missão desses discípulos consistiu em levar almas à conversão. Almas perdidas à conversão. Pegar essas pessoas que haviam sido convertidas, batizar essas pessoas para que elas pudessem fazer parte da Igreja de Cristo. E nós vamos então hoje ver 3 verdades aqui nesses versículos. O versículo 18 diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Eu não sei vocês. Eu questionei isso. E fiz algumas perguntas que para mim foi relevante no texto. Quem deu a Jesus toda a autoridade? Será que Jesus ele não a tinha a todo momento? Quanta autoridade implica toda a autoridade no céu e na terra? Eu não sei vocês, essas perguntas elas começam a surgir na nossa mente. Quer dizer, quando alguém se apodera desta confiança, desta certeza, qual deveria ser o efeito disso, gente? E em nós? Em nós, quando lemos essa palavra e cremos que Jesus tem toda a autoridade sobre absolutamente tudo, na existência do céu e da terra,
O que isso produz na sua vida? Quando você pega esse texto é lido, ele é conhecido por todo cristão verdadeiro conhece esse texto. O que isso gera em nós? Quando você lê esse texto onde Jesus diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, o que vem na sua mente, irmão? Paralelo a este texto, eu quero ler ainda no Evangelho de Mateus algo super interessante. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha que coisa interessante. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Olha que interessante nesse texto aqui. Olha outro texto interessante. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. João 3,35. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltará. João 13,3. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. E assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. João 17, 1 e 2. Irmãos, o que eu vejo aqui é que estes versos aqui são uma analogia. Acho que é uma das analogias mais perfeitas do versículo de Mateus 28, 18. Por quê? Porque aqui está mostrando a imagem de absoluta autoridade, que é o Pai, nessa divisão econômica. O pastor que conhece suas ovelhas, deu autoridade a seu Filho para dar a vida eterna. O Filho deu a sua vida pelas ovelhas e tem absoluta autoridade. Mas a questão não é se Jesus já tinha essa autoridade ou não, mas em que sentido essa autoridade lhe foi dada. Percebe, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando você lê um texto como esse, que diz que Jesus aproximando, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada. Eu não sei o que vem na sua mente, mas eu tentando cavar um pouco mais, eu fui cheio de um temor. Eu estava na quarta-feira preparando essa mensagem e eu fui levado por um temor assim terrível. Porque às vezes a gente não entende que poder é esse que Jesus tem sobre o universo. E Mateus, ele percebeu isso. Mateus, ele conseguiu enxergar e ele queria mostrar esse reino, essas credenciais messiânicas para o seu público judeus, para que eles pudessem ver que aquele homem que havia morrido numa cruz, uma morte na época muito humilhante, esse homem que havia morrido é o próprio Deus. Então, a pergunta aqui é: em que sentido que lhe foi dada essa autoridade? Porque olha que interessante aqui. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, versículos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, Jesus é Deus. Ele sempre foi Deus. Ele foi co-criador com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. E por Ele são sustentadas. Como é que a gente pode então interpretar esse texto? Em que sentido que Jesus recebe do seu Pai toda a autoridade? E eu fui começar a ser cheio de medo, irmãos. De muito tremor. Porque a gente começa a descobrir que a gente não consegue mensurar o poder de Jesus. Não dá para mensurar. A nossa mente é muito pequena. A nossa mente não consegue captar
quão grande é essa autoridade aqui que é revelada nas Escrituras para nós. E nós vamos ver que isso aqui foi tão poderoso que Mateus perdeu a sua vida por causa disso. Diz a história que foi cravada uma lança no seu corpo, se não me equivoco, na Etiópia. E lá ele é abandonado, esquecido. Irmãos, quando esses discípulos perceberam que Jesus de fato era Deus, que Ele é o cumprimento das Escrituras, que Ele é o Messias escrito por todos os profetas, esses homens, eles entenderam de fato que realmente eles não tinham mais o que perder, porque eles estavam indo em nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, a ponto dessas pessoas darem as suas vidas por isso. É muito difícil hoje nós encontrarmos pessoas que dariam a sua vida por esse Jesus. Tão difícil, não é isso? Porque ainda as pessoas não entenderam o poder que esse Deus tem. Porque no dia em que a gente começar a conceber o poder, a autoridade que este Jesus tem sobre todas as coisas, sobre o infinito deste universo, nós vamos sair daqui e começar a pregar o Evangelho insta, quer tempo, quer não. Nós vamos começar a pregar, porque nós estamos indo em nome do Deus Todo-Poderoso, gente. Em nome daquele que foi o único até hoje que eu sei, que morreu e que ressuscitou. As pessoas dizem que Mohammed ressuscitou, mentira. Os ossos dele estão lá em Meca. Mentiroso. Quando você entende que Jesus, Ele é Deus e que Ele tem toda a autoridade, que Ele é eterno e que essa autoridade aqui é uma autoridade absoluta, soberana, majestosa, e Mateus percebeu isso, e os discípulos perceberam isso, nós não ficamos calados. Irmãos, então por que a Bíblia diz, toda a autoridade me foi dada? A resposta é que antes da encarnação, como Filho de Deus, Jesus já era Deus e estava com Deus. Mas no momento da sua encarnação, algo maravilhoso aconteceu com a segunda pessoa da Trindade. Ele foi vestido com humanidade. O Deus homem começou a existir nesse momento. Jesus Cristo era esse que cumpriu algo que tinha de ser cumprido para que Deus pudesse governar o mundo da forma que Ele queria governar. Então Jesus Cristo teria que viver uma vida sem pecado. Ele teria que ter uma morte redentora, uma massiva que seria destrutivo no que diz respeito ao pecado. E uma ressurreição gloriosa. Para poder assim, então, assentar-se à direita do Deus Pai. Então, nesse momento, o Deus homem, ele recebeu toda a autoridade. Olha que interessante. Então, por que ele recebeu toda a autoridade? Porque ele cumpriu a missão que o seu Pai o enviou para cumprir. Ele viveu uma vida sem pecado, ele veio com a sua humanidade, ele morreu como um cordeiro perfeito, ele derramou o seu sangue expiou naquela cruz para que os seus eleitos pudessem ser alcançados. Ele ressuscitou dentre os mortos de uma maneira gloriosa, e agora toda a autoridade foi dada a ele. Irmãos, quando você fala em nome de Jesus, quando você está proferindo esta palavra aos perdidos, você está proferindo o nome do Deus Todo-Poderoso, o único que tem o poder de transformar a vida humana. Irmãos, o que nós podemos ver é que pessoas foram queimadas vivas por causa deste nome. O que nós podemos ver é que pessoas foram pregadas
em vários madeiros por causa deste nome. O que nós podemos ver é que a cabeça do apóstolo Paulo rolou por causa deste nome. O que nós podemos ver é que mulheres e crianças perderam as suas vidas acreditando que realmente este nome tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Eu fiz uma oração, de repente, um pouco, não sei se insana, não sei o que vocês vão pensar disso. Mas eu pedi para Deus, eu queria sentir o prazer da perseguição. Eu queria sentir o que é ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Jamais Mateus escreveria isso humanamente falando. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para que ele pudesse perceber isso. E ele deu a sua vida por causa desta verdade absoluta. Uma vez, e essa vez eu temi. O meu filho me falou: pai, mesmo que a faca venha sobre a minha garganta, eu não negarei o meu Jesus. Nesse dia eu temi, porque eu comecei a perceber que o meu filho, ele não tem medo de morrer por causa daquele que o salvou. Irmãos, primeira verdade. Qual é a competência do nosso comissionador? Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Segunda verdade. Qual foi a ordem que o comissionador nos deu? Primeiro nós vimos o caráter do nosso comissionador. Os atributos reais desse comissionador que é Jesus Cristo. Ele é Deus. A Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Agora nós precisamos saber qual foi a ordem que esse comissionador deu para os seus discípulos. Olha só. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos mais três. Dentro desta verdade, nós temos mais três verdades aqui incutidas nesse versículo. E a primeira verdade aqui é que Jesus, uma vez em que ele apresenta as suas credenciais aos discípulos, uma vez que ele apresenta como comissionador, ele apresenta essas verdades reais, absolutas. Ele agora dá uma ordem. Ele fala assim: ei, ide, portanto. Ide. Irmãos, nesse contexto a palavra ide no grego nos mostra algo interessante aqui. Porque ela se apresenta no português como um gerúndio. Então no grego ir, como batizar e ensinar, é um particípio. E esses verbos no modo particípio, eles aparecem como que se fossem auxiliares e indicam uma ação em desenvolvimento. Olha que coisa interessante. Então Jesus, ele está falando assim, ei, eu sou Deus. Eu estou apresentando para vocês e eu mostrei para vocês com sinais miraculosos. Eu sou o comissionador. Essas são as minhas credenciais. Eu sou o Todo-Poderoso. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, discípulos. E Mateus observando aquilo, porque era um deles. Ele fala assim, ide. Irmãos, Jesus os encontra na Galileia. E quando nós estamos observando esse texto aqui, nós estamos vendo que a melhor tradução para essa palavra ide, traduzido para o português, dá a ideia de indo. É que a partir daquele momento, aqueles discípulos saindo da Galileia, eles tinham que sair indo pelo caminho. Vão e façam discípulos. Era o mandamento de Jesus. Que imperativo. Que ordem dada por Jesus. Não tinha como aqueles homens voltarem atrás mais. Eles não iriam conseguir voltar atrás. Porque eles haviam visto um homem que havia morrido
pelos pecados deles, que havia ressuscitado dentre os mortos e que agora estava dando a eles a solene incumbência de que aqueles homens precisavam agora proclamar essas verdades eternas aos perdidos. Irmãos, a ideia aqui é que esses homens eles precisavam a partir de agora proclamar que Jesus é Deus. Esses homens aqui, eles perderam o medo. Porque uma pessoa que tem medo, ela não morre por causa de uma verdade assim. Eu não vou dizer que na nossa vida nós não teremos medo. Às vezes eu temo estar lá em Moçambique. A minha oração, o meu filho estuda numa escola que tem muitos islâmicos, de várias facções islâmicas. Eu temo a Deus por isso. Por quê? Porque eu sei que pode acontecer algo ruim. Islâmicos entre eles mesmos, eles são inimigos. Mas a convicção que eu tenho, que o meu filho está cumprindo a vontade de Deus ali naquela escola, e ele já está evangelizando seus amigos, é um fato real. Deus está usando ele para que ele, indo na sua escola, ele possa proclamar as boas novas de salvação aos perdidos. E a ideia aqui, irmãos, é que a gente nunca se esqueça disso. A ideia aqui não é somente vão, mas a ênfase aqui para mim nesse texto é vão e façam discípulos de todas as nações. E essa é a segunda verdade importante desse texto, desse versículo. Não adianta somente a gente ir ou indo, mas a obrigação do ministro, a obrigação do crente piedoso é o fazer discípulos. E isso é a coisa mais difícil que nós encontramos aqui. O que nós vemos hoje? Pessoas indo e não se preocupando em formar discípulos comprometidos com a palavra de Deus. A ideia de Jesus é: vão, mas não vão de qualquer maneira. Vão em meu nome, e tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, é isso que vocês vão ensinar para os outros, e vocês terão discípulos também. Irmãos, a ideia de Jesus aqui não era que esses homens somente fossem, mas que eles pudessem ir fazendo discípulos por todas as nações, por todas as etnias. Essa palavra nações aqui ela está conectada em etnos. Essa palavra aqui está dizendo que em todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as etnias desse planeta existem eleitos de Deus ali. Existem pessoas pelo qual Jesus expiou o seu sangue naquela cruz. E a obrigação do ministro, a obrigação do cristão é fazer discípulos comprometidos com a verdade das Escrituras. E é isso que Jesus está querendo trazer aqui. A ênfase aqui, para mim, nesse texto, não está somente em ir, mas está em fazer discípulos. Quantos discípulos você formou este ano? Qual é o motivo de glorificar a Deus que você tem no que diz respeito a formar um discípulo? Não é fácil. Sabe por quê? Porque pregar a verdade não é bem visto pelas pessoas. O evangelho não é algo que vai exaltar o homem. O evangelho vai mostrar a nossa vergonha. O evangelho vai mostrar a nossa humilhação. O evangelho vai mostrar a nossa insuficiência. Mas o evangelho vai mostrar o suficiente. Vai mostrar quem é o suficiente. O evangelho vai mostrar que a única solução para que o ímpio se converta do seu pecado é por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E essa era a ideia de Jesus, que essas pessoas pudessem formar discípulos comprometidos com o Evangelho, como estes apóstolos foram, até o fim das suas vidas. Irmãos, o nosso trabalho não é somente ir. O meu trabalho não é somente ir a Moçambique, mas o nosso trabalho, ele consiste em ganhar almas para Jesus indo e discipulando biblicamente pessoas que foram ganhas para Jesus, para que essas pessoas, de maneira progressiva, se transformem conforme a imagem do Filho. Isso demanda tempo,
O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz que nós devemos pregar, não é isso? Com toda a doutrina. Mas ele fala um versículo, ele fala uma palavra antes, com toda a longanimidade e doutrina. Irmãos, pregar o evangelho é algo paciente, demanda tempo de qualidade, demanda esforço para aquele que já é convertido de estudar as Escrituras e por meio desse estudo exaustivo poder levar o alimento àquele que ainda não recebeu. A ideia de Jesus aqui para os seus discípulos era que ele formassem discípulos comprometidos com o Evangelho de Cristo. E a terceira verdade aqui, irmãos, dentro desse versículo 19, é que uma vez em que Jesus, no capítulo 18, apresenta as suas credenciais, no 19, Jesus, ele agora, como comissionador, ele nos mostra qual é a ordem que ele tem para nós. E ele mostra: vão, indo agora da Galiléia para Jerusalém, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu vejo aqui uma revelação maravilhosa de Jesus. Irmãos, a salvação, ela é uma salvação trina. A realização desta obra salvífica, ela não é só de uma pessoa, mas ela é uma salvação trina. Deus, ele escolhe um povo na eternidade. O Deus Filho, ele no tempo histórico morre por esse povo em que Deus o elegeu antes dos tempos eternos. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ele testifica e sela todos os eleitos pelo qual Deus Pai os predestinou na eternidade. Jesus no tempo histórico morreu pelos em que Deus Pai elegeu. E o Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai selar aqueles convertidos que já houveram no passado, os que estão agora no presente e os que ainda se converterão. Aqui Deus está manifestando, Jesus está manifestando que a salvação, ela é uma obra realizada pelo Deus Filho, por um Deus maravilhoso. E para encerrar, meus irmãos, a terceira verdade desse texto é: qual é o dever do comissionário? Lembra? A primeira verdade é: qual é a competência desse comissionador? Todo-poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós temos que tremer diante disso. Jesus é Deus. E se você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você tem que se sentir incomodado a pregar a palavra. Porque a segunda verdade desse texto, qual foi a ordem desse comissionador? Vão e façam discípulos. E não somente isso, os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira verdade desse texto, qual é o dever do comissionário? Ele fala aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, acho que isso aqui é uma das maiores alegrias desses apóstolos aqui. Pelo simples fato de que eles agora conheciam a Jesus. Eles sabiam do poder que Jesus exerce. Eles sabiam do poder e da autoridade desse comissionador. Agora ele não tinha mais desculpa, eles tinham todas as credenciais de Jesus. Ele é realmente, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Esse é aquele em que nós estávamos esperando, que os nossos pais haviam falado. Esse Deus fala que esses discípulos, eles precisavam ensinar os seus próximos discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, qual é o dever do crente piedoso? Qual é o dever do verdadeiro discípulo de Jesus?
é ensinar aqueles que irão se converter com a pregação do Evangelho a guardar os firmes fundamentos da fé cristã. A guardar a palavra que foi ensinada por Jesus. As verdades eternas de Jesus. E nós vamos ver isso apresentado nos evangelhos, nas cartas paulinas. Irmãos, a ideia de Jesus é que não era somente ensinar, mas essas pessoas precisam guardar. Guardar aqui é viver. A ideia do evangelho é que quando uma pessoa se converte de verdade, ele tem que viver o evangelho. Esse guardar aqui, a ideia desse guardar não é uma opção, é um mandamento de Jesus. É uma ordem dada a ele, por ele para os seus discípulos. Se você é um cristão verdadeiro, você precisa guardar as verdades eternas. E guardar é viver. A sua vida tem que ser coerente com aquilo que você fala. O evangelho é coerente. Como é que está? O que tem de Jesus no seu coração? Você está guardando a palavra de Deus? Você vive a palavra de Deus? Porque é isso aqui que vai ser relevante para quando você for pregar a palavra de Deus. A sua vida, ela manifesta as verdades eternas, os firmes fundamentos. Nós vamos ver Jesus ensinando sobre eleição incondicional. Nós vamos ver Jesus ensinando sobre expiação limitada. É só você abrir o Evangelho de João capítulo 10, nos versículos de 25 a 30, que você vai ver isso. Nós vamos ver Jesus falando sobre a propiciação, sobre a expiação, sobre como que aconteceria a sua morte. E essas coisas os discípulos tinham que guardar, porque eles teriam que ensinar aos seus discípulos. Meus amados, nós vamos ver Paulo ensinando na carta de Romanos a respeito da justificação pela fé, da adoção. Nós vamos ver que esses homens aprenderam, eles guardavam os ensinamentos de Jesus. E o cristão verdadeiro, aquele que foi alcançado por Jesus, ele precisa ensinar a guardar todas essas coisas. Como é que está a sua vida no que diz respeito ao Evangelho? Porque isso aqui, esse texto está rico em teologia. É riquíssimo, porque nós vemos o poder absoluto de Jesus como Deus. Nós vemos que existe uma ordem dada a cada discípulo de Jesus. E isso agora não é só para mim, do pastor Jesus, é para todo o corpo da igreja. E nós temos que ver que há um dever que precisamos cumprir. E esse dever é que nós precisamos ensinar essas pessoas o verdadeiro evangelho. O que está acontecendo em Moçambique é que estão ensinando um outro evangelho que não é este evangelho aqui. Essas pessoas lá, elas não estão guardando de verdade a palavra de Deus. Elas estão vivendo por movimentos. Tem uma pessoa lá em Moçambique que ela se intitula apóstolo. E ele perguntou para mim, você acredita em apóstolo? Eu falei, acredito. Apóstolo para mim, bom, é morto. E ele se fez assim, mas como assim? E parece que essa frase, eu vou abrir aspas, não é isso? Ela é criação do pastor Jobim, não é isso? Apóstolo bom é apóstolo morto. Segundo ele, eu não sei. Deus é que sabe. Irmãos, tem cultos lá moçambicanos que cada culto, em todo culto, eles dizem que Jesus aparece. Gente, atrocidades estão acontecendo em cultos de pessoas que estão falando em nome de Jesus. Por isso que a obrigação da igreja, por isso que a ordem de Jesus é que nós, como os verdadeiros discípulos de Cristo, ensinemos aos nossos discípulos a verdade, nua e crua, para que eles possam se tornar verdadeiros discípulos comprometidos com o Evangelho. Vai ser necessário que eles conheçam o verdadeiro Evangelho. E Jesus termina lindamente esse versículo. Ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, imagina só, você está indo em nome daquele que é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder e autoridade. Mateus estava querendo mostrar isso aos judeus.
Ele foi em nome daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Quando você prega o Evangelho, você está indo em nome daquele que é o Criador de todas as coisas. Você está indo em nome daquele que tudo foi criado por causa dele. Você está indo no nome daquele que tem todo o controle, que tem todos os governos sobre os seus ombros. Você está indo em nome daquele que ressuscitou dos mortos. Irmãos, fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos discípulos de Jesus, comprometidos com a palavra da verdade e na certeza que nessa linda obra nós não estamos sozinhos. Merecíamos estar sozinhos. Se nós pregássemos essa palavra, que é a verdade, sem o Espírito Santo, não teria efeito nenhum. Jesus, sabendo que esses discípulos só conseguiriam fazer essa obra, Ele promete estar com eles até o fim. Você vai em nome do Todo-Poderoso, na certeza que não está sozinho. E sabe por que devemos fazer isso, irmãos? Sabe por que precisamos pregar este Evangelho aqui? Se você acredita nisso, se você acredita que Ele é o Todo-Poderoso, nós precisamos fazer isso, porque digno é o Cordeiro que a gente pregue a sua palavra. Ele é digno disso. Ele é o Cordeiro, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Irmãos, nós devemos fazer discípulos comprometidos com o Evangelho, na certeza que vamos em nome daquele que tem todo o poder e autoridade, e na certeza que o Seu Espírito está em nós, nos ajudando, nos ensinando, nos guiando até o fim das nossas vidas. E fazemos isso porque digno é o Cordeiro. Curve a sua fronte e vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado porque digno é o Cordeiro, Senhor. De fato, o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Ninguém, não existe Deus que tem autoridade como o Senhor. Os outros deuses são coisas vãs. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade. Nós não sabemos como o Senhor nos mediu. O Senhor tem a medição exata. E o Senhor nos colocou neste tempo histórico para que, por meio do Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, que possamos ir indo fazendo discípulos por todas as nações, Pai, mostrando a obra triunfadora que o Senhor realizou naquela cruz por nós. E que possamos, Deus, ensinar com que, não somente ensinar, mas ensinar as pessoas a guardar essas verdades eternas, Deus. Pai, nos capacita a isso, a essa obra milagrosa. E muito obrigado, Deus, porque realmente o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, Pai. Obrigado porque Tu és o Todo-Poderoso, o Messias que venceu, o Rei da terra, o digno de realmente ser proclamado entre as nações. Nos perdoa, Senhor, se ainda estamos vivendo a nossa própria vida medíocre. E nos ajuda a viver para o Senhor, Pai. E viver para o Senhor é renunciar o nosso eu, para que a gente possa proclamar o Senhor. E assim os eleitos irão se converter. Nos ajuda, Senhor, a esta obra magnífica. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.